fusão da Oi com a Telemar, as escolhas foram feitas internamente. Aí, depois disso, em 2009, tem a fusão com a Brasil Telecom. Então, literalmente, duas empresas do mesmo business que fundem. Aí, ali, a gente se candidata à própria vaga. Né? Então, eu já... Cenário de guerra, né? Você chega pra trabalhar... Não, imagina. Você olha pra pessoa do teu lado e fala assim, bom dia, só se for pra você, né? Porque você não sabe se a pessoa vai Amanhã ligar ou vai ficar você. Não, era quase assim, tudo bem com você? Pô, olha só, tem bem uma vaga rodando lá em São Paulo, você quer ir pra lá? Deixa Você eu não ficar quer aqui, ó, isso, deixa eu pra te você não indicar. concorrer comigo. Então, tem essa fusão. Eu, nessa época, já era gerente executiva, né? Fazendo meu PDI. E aí, candidata a todo mundo, um processo seletivo mesmo, né? Entrevista. Você tinha que dizer, tá bom, se você não ficar nessa posição que você tá, qual seria o seu outro interesse? Aonde mais você gostaria de estar? E a gente naquele processo todo, e eu sou aprovada para a minha vaga. Desculpa você que não ficou, tá? Não, Isso. Não, gente, sem problema. Os coleguinhas, a grande maioria, inclusive, que eu acho que eram da Oi, que tinha uma dinâmica muito diferente da Brasil Telecom, não tem certo, não tem errado, tem que ser diferente. A gente já estava acostumado com toda o simples assim, e a Brasil Telecom muito mais cartesiana, etc e tal. Muitos deles, inclusive, pediram para sair quando teve a fusão, porque a Oi, o simples assim eu quero tomar café agora, o café vai aparecer, vai surgir, porque você vai plantar, vai colher o grão, vai moer, vai fazer o café. Mas, cara, eu não entendo nada de café. Simples assim, vai lá e faz o café. E aí, pra quem tá muito cartesiano, o cara fala, não, gente, café não, tem que plantar, tem que saber quais os melhores grãos pra plantar, pra não sei o quê, né? Aí você fala assim, cara, eu já tô servindo café, você ainda não descobriu qual grão que você vai colher e tal. Antes de falar de Agile, já era Agile. Isso, exato, assim, sempre. Agora vem o nome bonito para as consultorias ganharem dinheiro. Sem desmerecer, estão certo, ganhando. Isso. Desistia. Então, depois disso, surge o projeto de assumir a direção executiva do call center próprio, que aí era a BTCC, que nesse momento ela é literalmente um call center próprio com CNPJ diferente. Então, vem aí o desafio de você administrar toda uma empresa, né? Então, tem RH, tem operação, TI e toda uma empresa ali para você fazer a gestão. Só vou abrir um aspas esse período, enfim, com essa massa do tempo. E a gente chegou a conversar sobre isso. Ela conhecia tudo, só que agora eu tô administrando uma companhia. Não é assim, você não era... Não, agora você você é diretor de RH. Não, você não é diretor de RH. Agora você é o dono da companhia. Ela fala assim, Exatamente, porque é isso. Você fala assim, eu tô lá como gerente executiva, felizona, tô achando o seguinte, cheguei onde eu queria, né? Tô rica. Tô rica. Tô rica igual prédio. Sempre tem uma hora, tô rica. Tá virando bullying, hein? Tô rica. Já comprei o meu primeiro apartamento, minha mãe mora num apartamento que é dela e tal, então não tem preocupação, né? Tô feliz, atingi o ápice. Aí vem alguém e fala assim, então, você não quer vir pra cá, assumir essa companhia? A gente ia vender a companhia em 2009. Tem a fusão 2010, a companhia ia ser fechada. Não tem budget. Não era pra ter companhia em 2011, inclusive, mas a gente decidiu que agora a companhia fica. A gente não queria que a companhia ficasse, a gente ia vender. Era uma empresa, mas agora ela muito fica. Engraçada. Exato. E aí falou assim, você não quer ir pra lá? Sem dinheiro, sem nada, mas acende as luzes, fala pras pessoas que deu tudo certo e que a empresa voltou. Aí você fala, caramba. E assim eu chego, eu lembro dessas conversas com ele, que é exatamente isso. Você entra, senta na cadeira e fala assim, sério, o que eu tenho que fazer aqui, gente? Sabe assim? Por onde eu A começo? vida inteira eu fiz isso, mas será que eu sei fazer o que eu já fazia? E dá aquela frio na barriga, aquela insegurança, né? A matriz da empresa era em Brasília. Nesse momento, o combinado, inclusive, você tem 5 unidades, você vai viajar todas as unidades, uma vez por semana em cada uma. E aí eu viro pro marido e falo assim, você topa, né? A semana inteira fora de casa, né? Eu vou viajar na segunda, vou voltar na quinta, tá bom pra você, tá? Não sei o quê. Ele falou, você tá feliz? Nós estamos felizes. Segue a vida. E aí eu assumo o compromisso, eu falo, tem 2 pedidos. Um é voltar quinta-feira pra casa e o outro é morar em São Paulo.
Por que morar em São Paulo? Porque do Rio de Janeiro, viajando toda semana, eu tinha muito mais tempo de deslocamento, conexão e etc e tal, do que eu teria em São Paulo. Então, pode ser São Paulo, pode ser São Paulo. E aí começam aí 10 anos de viajando de segunda a quinta, morando em casa de quinta a domingo. Rotinas que mudam na vida, e aí eu acho... Rotina pública, que aí depois o prefeito vai lá porque é gerador de emprego, tem que estar ali... comendadora de Goiânia. Comendadora de Goiânia, Olha porque é aí. gerador de emprego. Então você começa, não tô olhando pra dentro, não. Agora você tem que falar com o governo. E aí vem o primeiro ano da pandemia, quando eu ainda estou lá, e aí decide se vai testar, se não vai testar, e etc e tal. Eu acho que a gente... Foi um aprendizado também muito grande, de estar muito próximo da área de saúde ocupacional, de conversar muito com os médicos. Eu lembro que depois de ficar muito tempo sem ver minha mãe, eu falei pro médico do trabalho assim, eu preciso ver a minha mãe. Eu preciso. Ela já não teve Dia das Mães. É o aniversário dela, ela passou sozinha. Eu preciso ir ver a minha mãe, preciso. Aí ele falou o seguinte, ok... Né, a gente vai turbinar a sua imunidade. Você vai seguir um ritual aqui durante na semana que antecede a sua viagem. Você já vai sair de Goiânia. Minhas viagens nesse período estavam concentradas em Goiânia. Você vai sair de Goiânia direto pro Rio de Janeiro. Você vai chegar em casa. Você não vai abraçar a sua mãe. Você vai tirar toda a sua roupa, tomar banho. E seja feliz com a sua alegria com ela, que vai dar tudo certo. E eu com medo horroroso de chegar perto da minha mãe, porque a gente tinha quase que trancado ela dentro da casa. Pra chegar na janela, a gente já falava, mãe, não sei o que e tal. Uma loucura. E assim eu fui. Eu lembro que eu abraçava minha mãe pelas costas, né? Beijava as costas, porque eu tinha medo, porque eu viajava. Eu não aceitei. A Oi, todo mundo foi pro home office em março, em abril. Né, ali no início da pandemia, e no call center a gente levou para home office quem conseguia, porque você tem inclusive locais que a pessoa mora e que não tem banda larga e que etc e tal, então você não conseguia botar todo mundo em casa. A gente botou 40%. Vocês têm coisas em comum, né? Sim, pois tava bem dizendo isso também nos bastidores. A gente botou 40% das pessoas em casa porque elas tinham condição de ir para casa, mas tinham 60% que ainda continuavam ali, espaçadas e etc e tal. E eu fiz um combinado com os executivos. Eu falei, enquanto tiver um atendente aqui dentro, eu vou estar aqui toda semana. E não precisei pedir para ninguém ficar, porque eles entenderam que esse era o nosso desafio de liderança. E nós passamos a pandemia inteira dentro do site, mas eu tinha o agravante que eu pegava um avião para estar dentro do site, né? Então, já que a gente pode fazer propaganda, a Latam também foi excepcional nesse período, excepcional. Né? Não só de organizar embarque e desembarque, de controlar as pessoas dentro do voo, mas de gerar informação, né? Então, como cliente de fidelidade, eu recebi muita informação de o que eu deveria cuidar, olhar e etc e tal. Então, assim, foi uma experiência muito incrível com a Latam, bem tranquilizadora, sabe? Assim, se você falar assim, em algum momento você teve medo? Não, eu não tive medo de estar dentro de um avião da Latam. Muitas vezes eu tinha receio no aeroporto, né? Então eu busquei centralizar. O da pia, né? Você fala, toquei. Exato. Mas dentro do avião eu me sentia segura. Que legal. E foi uma experiência muito, muito. Eu lembro que numa situação, eu tava em Campo Grande, aquela coisa, vai ter lockdown, não vai ter lockdown, não sei o que e tal. A Latam suspendeu todos os voos e eu estava em Campo Grande. Eu falei, cara, como é que eu vou ficar no lockdown fora da minha casa? E eu cheguei no aeroporto, o rapaz, e aí você olha, nesse momento você vê como treinamento faz diferença, como preparar as pessoas faz diferença. O cara do balcão do check-in falou o seguinte, não se preocupa, amanhã a gente vai embarcar você. Tem a companhia X com voo tal e tal, tem a companhia Y com voo tal e tal, e amanhã você volta pra casa. E aí, eu cheguei no dia seguinte no aeroporto, meu check-in já estava feito numa companhia aérea concorrente, tudo pronto para meu embarque. Eu era fidelidade da Latam, não era fidelidade dessa outra companhia. Mas eles garantiram, eu lembro que eu já tinha feito check-in e tal, tava sentado esperando meu voo, daqui a pouco ele veio e falou assim, olha, eu troquei o seu cartão de embarque para você ir na mesma posição que você iria numa aeronave da Latam. Olha isso. Né? Então, assim, eu realmente fui tratada. Se alguém sabe fazer programa de fidelidade, eles são aí o mestre para ensinar.
E nesse momento eu recebo, no final do primeiro ano da pandemia, eu recebo o convite para ingressar eu saio da BTCC, recebo o convite para ingressar na Contax. A Contax, eu tinha feito o nascedouro dela. E aí, óbvio que isso me encantou, era um desafio bacana de carreira, porque aí nesse momento eu decido que eu não quero mais ficar na operação, mas eu quero ir para esse mundo de cuidar de pessoas. Já estava no meu plano de carreira, né? Eu quando repensava, se um dia eu sair daqui, se não que eu quisesse, mas pensando mesmo, né? O que eu gostaria, eu já dedicava muito da minha energia na BTCC à área de gente, à área de comunicação e interna, né? Fazendo os nossos encontros e etc e tal. Então eu já estava muito dedicada a desenvolvimento organizacional. E aí quando eu recebo o convite eu falo, ok, eu topo, mas eu quero ir para uma área de desenvolvimento. E aí a primeira diretoria é a diretoria de transformação, que na sequência eu recebo o convite para assumir a diretoria de gente, que chamava RH, mas recursos humanos, eu achei já foi, que era né? estranho, recurso, né? Eu ouvi um outro tradução de RH que virou relações humanas, aí eu gostei mais. Eu também acho que faz mais sentido. Legal. É igual esses dias eu ouvi que não existe mais B2B. Eu falei, como não existe B2B? Eles falaram, existe o novo B2B. Eu falei, qual que é o novo? Brain to brain. Falei, entendi. Tá vendo? Um jeito de falar human to human diferente. É isso, entendi. exatamente. Mas eu gosto muito de falar diretoria de gente, porque é isso, eu acho que mesmo quando você toma ações que, digamos o seguinte, não sejam as mais popturas, né? porque você em algum momento vai mudar um benefício, não significa que ele é pior, mas significa que é diferente daquilo que você já está acostumado, você vai mudar de escritório, eu já tô vivendo isso agora recentemente, a gente vai mudar de escritório e a pessoa fala assim, já não gostei, mas você nem foi ainda. Então, pra mim, aí eu resgatei toda a minha vivência na Amil e falei assim, agora eu tô cuidando de pessoas, mesmo quando o cuidado não é aquela coisa mais calorosa. Cuidando de pessoas, aprendi tudo e agora tá no lugar cuidando. Ela começou cuidando das fofoletes. É isso! Começou com as fofoletes, o ensaio era...